Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu é um livro pequenininho, é um profeta menor. Não porque a sua mensagem fosse menor. Não porque a sua mensagem fosse menor, porque a sua mensagem era plena e adequada para aquele tempo. A vontade de Deus, a palavra de Deus é sempre completa para o povo. Mas ele é um profeta que escreve um espaço resumido, um pouquinho menor, é um livro de 2 capítulos. Ageu, capítulo 1. Isso, estou vendo que alguns irmãos estão com um pouquinho mais de dificuldade. Ageu não é tão fácil assim, né? Mas você que está lendo a Bíblia junto com a igreja, você leu Ageu há pouco tempo. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos que acharam, por favor, digam amém. Foi bom. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, a palavra do Senhor. Diz assim: No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo, há tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por conta da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos ou das suas mãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra, tão poderosa, tão eficaz. E pedimos, ó Pai, que mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia, esse texto sagrado venha falar aos nossos corações. Vem, Senhor, transformar as nossas vidas, justamente na área em que ela precisa ser transformada. E que em tudo, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado em nós. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como falei com vocês, a nossa igreja tem um desafio de ler a Bíblia toda junta esse ano. E se você tem participado desse desafio, você se deparou com o profeta Ageu. O profeta Ageu deixa um livro pequenininho escrito, mas é um livro tão profundo, a mensagem tão apropriada e tão pertinente para as nossas vidas hoje. Eu gostaria de pensar com vocês naquilo que Deus falou no passado e aplicar essa verdade de Deus para as nossas vidas hoje. Mas para isso é necessário que você entenda em que contexto isso aconteceu. O povo de Israel havia desobedecido a Deus, pecaram contra Deus. Deus chamou a atenção, chamou o povo para voltar, para se relacionar com Deus de forma correta. Mas aquele povo não aceitou fazer isso e por isso ele foi levado para o cativeiro, para um lugar distante, para um país distante. O povo foi invadido e foi levado para a Babilônia. As pessoas que foram para a Babilônia lá constituíram família, tiveram casas, trabalharam, mas havia uma promessa vinda da parte de Deus. O profeta Jeremias havia avisado ao povo que apesar do pecado, apesar da desobediência, Deus seria misericordioso com eles e depois de 70 anos traria aquele povo de volta para a terra. Pois bem,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o tempo já ia chegando, quando o tempo ia finalizando, o Senhor levantou um rei. O rei da Babilônia foi derrotado por um rei chamado Ciro. Na verdade, por um outro rei persa, Dario. E depois Ciro assume o comando. E quando Ciro assume o comando, assim como Isaías e Jeremias haviam profetizado, Ciro diz o seguinte: olha, o povo de Deus, o povo de Judá está liberado para voltar para a sua terra. E isso aconteceu no ano 520 a.C. Na verdade, Ageu ele nos dá o dia exato, então foi dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Isso aconteceu, mas 20 anos antes de Ageu pronunciar as palavras que acabamos de ler, o povo voltou à terra prometida. E o povo se estabeleceu naquele lugar. A Bíblia diz que Ciro, ele deu material para o povo reconstruir, ele deu madeira, ele deu dinheiro, ele envolveu-se financeiramente com aquela reconstrução, porque ele entendia que aquela era a vontade de Deus. O povo, ele chega naquele lugar e começa a reconstruir, mas eles enfrentam oposição. Essa oposição fica muito clara para nós nos livros de Esdras e Neemias, quando os samaritanos eles começam a dizer palavras desencorajadoras e ameaçar aquele povo, até entram na justiça da época para embargar a obra. O povo sofre oposição, e é justamente nesse momento de oposição que o povo começa a desanimar, começa a desfalecer, começa a deixar de cuidar do templo, da casa de Deus. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós recebemos com tanta clareza as direções de Deus, as palavras de Deus, os caminhos que o Senhor nos dá, é com tanta clareza, Deus fala aos nossos corações, e a gente sabe que é Deus falando aos nossos corações, mas a circunstância adversa vem, a tempestade se levanta contra nós, a oposição se levanta contra nós, e nós simplesmente decidimos parar. E quando paramos, é um perigo, porque quando paramos, entramos num lugar que se chama zona do conforto, e a zona de conforto não é lugar para o crente, a zona de conforto não é lugar para você. A Bíblia Sagrada conta que o rei Davi, rei de Israel, o mais famoso da história, ele, quando já havia conquistado seu reino, estabelecido o seu reinado, houve um tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, mas Davi naquele ano não foi para a guerra. Talvez ele já estivesse, de certa forma, consolidado, estabelecido, entendeu que não precisava lutar aquela batalha, o seu exército já era bom o suficiente. Só que Deus, quando chama Davi, especificamente, ele chama Davi para a batalha. Davi é um general de guerra. Davi não é como Salomão, um rei administrador. Davi não é como outros reis, ou o rei Josias, o rei que vai reestabelecer todo o processo de culto, mas Davi é um rei guerreiro. E naquele dia, Davi, entendendo que estava na sua zona de conforto, decide não ir para a batalha. A Bíblia diz que ele, acordando à tarde, depois talvez do seu soninho da tarde, seu sono da beleza, enquanto o exército está na guerra, mas ele levanta, ele vai do pátio, ele vê uma bela mulher se banhando. O nome dela é Betseba, você conhece a história. Davi manda trazer aquela mulher, porque era rei, podia mandar fazer isso, trouxe aquela mulher e a Bíblia diz que teve relações sexuais com ela. Aquela mulher era casada, e o general de Davi estava na frente de batalha. Isso foi terrível aos olhos do Senhor. A mão do Senhor pesou de forma severa sobre a vida de Davi, tanto que o filho, fruto dessa relação, adoeceu e morreu. Porque Davi não obedeceu à vontade do Senhor. Por conta dessa ação que Davi tomou na sua vida, parece que ele abriu uma brecha, uma porta, e uma série de homicídios e problemas relacionados a sexo começaram a acontecer dentro da sua família. Era abuso sexual, violência, poligamia. Foi uma loucura a vida de Davi, porque ele tomou a decisão de ficar na zona de conforto. Quando eu e você ficamos na zona de conforto, nós somos tentados a desobedecer a Deus, meus irmãos. Quando eu e você ficamos na zona de conforto, nós somos desafiados a nos acostumar a tratar Deus como algo comum. E aí nós baixamos a guarda. Mas a Bíblia Sagrada explica que nesse mundo nós não somos moradores, nós somos peregrinos.
E como peregrinos estamos fazendo uma viagem, porque Deus separou a minha vida, Deus separou a sua vida, Ele projetou você para o céu. O inferno foi projetado para o diabo e os seus anjos, e vai para o inferno quem não obedece à palavra de Deus. Mas no pensamento de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus, Deus quer você no céu, morando do lado dele. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo à cruz do Calvário para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Bastando para nós apenas a necessidade de tomarmos uma atitude em relação a isso, em relação a Jesus. Esse mundo vem e muitas vezes tenta nos tirar ou tenta nos colocar na zona de conforto, para que na zona de conforto nós possamos dar ouvido à voz do diabo e sair da presença do Senhor. É sorrateiro, é sutil. Alguém disse que se você tentar pegar um sapo ou uma rã e lançá-lo dentro de uma panela de água fervendo, ela consegue reagir, pular e sair dali. Mas se você colocar a água fria e colocar a rã ali dentro e for esquentando a água aos pouquinhos, ela não vai conseguir sair daquele lugar. Ela vai ficar ali até morrer e vai ser cozida. Parece que essa é a estratégia que o inimigo de nossas vidas usa conosco. Ele nos coloca na zona de conforto, ele nos coloca no lugar de tranquilidade, e aos pouquinhos ele vai te afastando da palavra de Deus. Aos pouquinhos ele vai te afastando da oração, aos pouquinhos ele vai te afastando do culto dominical, aos pouquinhos ele vai te afastando da comunhão, da célula, da igreja, do ministério. Aos pouquinhos ele vai fazendo essas coisas e quando nós olhamos para trás, estamos completamente envolvidos. O Senhor não quer que fiquemos na zona de conforto, mas durante 20 anos, e o Senhor deu tempo, 20 anos, desde que o Senhor libertou o povo, levou o povo para a terra de volta para a terra prometida, até Deus levantar Ageu como profeta, demoraram 20 anos, e o povo ficou na zona de conforto. O texto sagrado diz, ou o contexto vai nos dizer, que Ageu, ele viveu cerca de 60 anos antes de Esdras e Neemias. Então, embora os textos sejam parecidos, porque a história é similar, Ageu, na verdade, ele antecede. Nós entendemos que Esdras é aquele que edifica o templo, mas ele edifica a religião. Porque quem edifica de fato o templo é o governador chamado Zorobabel, para quem Ageu destina essa profecia. Zorobabel era um descendente do rei Davi e havia sido encarregado por Ciro para ser o governador daquela localidade. Aqueles homens esbarraram na dificuldade. Zorobabel esbarrou na dificuldade e por isso a obra parou. Talvez eles tenham pensado nas palavras de Isaías e Jeremias, que disseram para eles o seguinte: olha, o Senhor vai trazer o povo de volta e o Senhor vai fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas. O Senhor vai fazer sinais, prodígios, milagres. E eles estavam justamente esperando aqueles sinais, prodígios e milagres. E quando eles viram a oposição, eles quiseram parar. Irmãos, eu não quero dizer que aquele povo era frágil ou era um povo fraco, porque não era. Porque eu disse para vocês que foram 70 anos. Aquelas pessoas nasceram distante das suas terras. Eles tiveram que tomar a decisão. Eles foram liberados, mas não foram obrigados. Então eles tiveram que tomar a decisão de sair de Babilônia, passar pelo deserto, entrar de novo na terra de Judá, construir casas. As pessoas que foram para a Babilônia eram pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Então, Daniel, eram os nobres, os profissionais, aqueles que tinham uma profissão, que tinham um ofício, os militares. Muitos foram mortos. O pessoal que fica em Jerusalém, Judá, é o pessoal mais pobrezinho. Aqueles homens que voltam às suas casas não estavam vazias mais, estavam invadidas. Você imagina se o Rio de Janeiro é esvaziado e se você descobre que lá em Copacabana todas as casas são vazias e a gente aqui descobre isso. Eu creio que muitos de vocês vão querer se mudar para Copacabana, amém? Não, vocês amam o Marechal, que coisa boa. Mas imagina que as maiores propriedades estavam vazias, estavam esvaziadas. Tinha gente lá dentro, tinha invasão de casa. Quem veio da Babilônia de volta ia ter trabalho. Pastor, mas mesmo quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ter trabalho? Sim, irmãos. O trabalho é inerente ao crente.
O Senhor, Ele chama geralmente pessoas que estão trabalhando, mas o Senhor nos chama para trabalhar. Então, viver a obra de Deus não quer dizer que você ficará deitado numa rede, se balançando para um lado para o outro. Viver a vontade de Deus não quer dizer isso. Viver a vontade de Deus, pelo contrário, quer dizer que você vai ter oposição, que você vai ter trabalho, mas é a garantia de que você vai ter a vitória verdadeira. Amém? A vitória verdadeira está nas mãos do nosso Senhor. E por isso não podemos desanimar, mas o povo desanimou. E eles começaram a dar desculpas. Eles começaram a dizer: não é tempo de construir o templo do Senhor, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E eles começaram a reconstruir as suas próprias casas. A Bíblia diz que quando eles foram para aquele lugar, que eles compraram madeira, eles foram com dinheiro. Mas o dinheiro não apareceu no templo. Cadê a madeira do templo? A madeira foi para as casas deles. As madeiras estavam nas casas deles. Eles estavam construindo as suas próprias casas. Comentaristas bíblicos dizem que não foi apenas um casebre, mas eles já estavam construindo casas sofisticadas, elaboradas. Talvez naquela época eles já estivessem colocando aquelas televisões especiais, já estivessem colocando, para aquela época, o closet dentro do quarto. Talvez eles já estivessem fazendo a varanda, a extensão, colocando placa solar no telhado. Eles estavam investindo dinheiro dentro da casa deles, porque eles queriam ficar dentro de um ambiente legal. Tem problema ficar dentro de um ambiente legal? Claro que não. Que eu quero que você tenha a melhor casa que você puder ter, amém? Esse amém foi mais forte que Copacabana. Amém. É bom, irmãos, é bom termos conforto, claro que é bom termos o melhor, claro que é bom. A acusação de Deus em relação àquele povo não é porque Deus queria que eles fossem pobrezinhos, não é que Deus queria que eles vivessem numa situação difícil, não é isso. O que Deus estava dizendo para aquele povo é: vocês estão cuidando da casa de vocês, mas o templo permanece em ruínas, vocês não estão fazendo nada. Thomas Nelson, ele diz que se existe uma pessoa que é boa em inventar desculpas, essa pessoa não é boa em fazer mais absolutamente nada. Porque quem inventa desculpas é quem não gosta ou quem não vai executar nenhum tipo de trabalho. As desculpas que aquele povo estava inventando eram desculpas para o próprio Deus. E a desculpa deles era por um simples motivo: porque eles não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Eles tinham tudo o que precisavam, mas eles não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Eles foram incoerentes, porque a força que eles tinham, o poder que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, eles não usaram para consertar a casa de Deus. Mas a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo especificamente diz que nós, a igreja do Senhor, aquele que entregou a sua vida a Jesus como o único, suficiente Salvador, essa pessoa é templo do Espírito Santo de Deus. O contexto, o significado de templo, ele muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Na verdade, o próprio rei Davi sabia que Deus não habitava em tendas ou em templos construídos por mãos humanas, mas o Senhor habita no templo que Ele construiu para si. Eu e você, igreja, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas quantas vezes nós temos priorizado outras coisas que não são o reino de Deus? Na verdade, quantas vezes na nossa vida a televisão é uma prioridade em relação à palavra? Quantas vezes na nossa vida as informações, o smartphone é uma prioridade em relação à oração? Quantas vezes nas nossas vidas as conversas que temos com os nossos amigos é uma prioridade em relação ao templo, à casa de Deus, a estar na presença de Deus em comunhão com os nossos irmãos? Eu lembro de uma vez que um músico chamado Fernandinho, não sei se você conhece esse músico, famoso, canta aquela música Faz Chover, lembram dele? Canta outras músicas também. Fernandinho disse, quando era membro da 2ª Igreja Batista lá em Campos dos Goitacazes, que enquanto liderava os músicos da sua igreja, ele fazia uma reunião, então o tecladista levantou a mão,
tecladista, levantou a mão e disse assim: eu vou ter que me ausentar esse ano do ministério. Falou para o Fernandinho: vou ter que me ausentar esse ano do ministério. Ele perguntou: mas por quê? Ele disse: tem um concurso público bom que vai acontecer, e eu preciso estudar para esse concurso público. Então eu preciso me preparar. E por isso eu não vou poder tocar no louvor, eu não vou poder estar na escala, eu não vou poder participar desse ministério. Fernandinho disse: legal, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda está jogando aquele futebol sexta-feira à noite? O rapaz disse: o futebol, estou lá jogando, estou jogando bem, eu jogo bem, joga bem, né? Eu jogo bem. Você vai deixar de jogar o futebol para poder estudar para o concurso também? Aí ele falou: aí não, né, Fernandinho? Porque a gente tem que ter um lugar para a gente poder esparecer a cabeça. O futebol é onde eu vou para esparecer a cabeça. Então, o futebol eu vou continuar jogando. Ah, o futebol você vai. Ok. Deixa eu te fazer outra pergunta. Aquela menina que você está namorando, bonita sua namorada, ele falou assim: minha namorada é bonita, Fernandinho. Você vai terminar um namoro com ela também, porque afinal você vai estudar para uma prova. Então você vai terminar um namoro com ela para poder se dedicar. Ele: que é isso, Fernandinho? Uma menina bonita, se eu terminar com ela, outra pessoa vai querer namorar com ela. Eu não posso perder a namorada. Ela vai assim: ah, sim. Aquele rapaz tinha uma paixão por cinema. O Fernandinho falou: você tem uma paixão por cinema. Você vai deixar de ver os filmes todos esse ano? Ele falou assim: não, Fernandinho. Dá tempo de estudar, parar um pouquinho e lá ver o lançamento no cinema. Filme é 2 horinhas só. Toda semana lança um filme, mas é só 2 horinhas, são só 2 horinhas. Dá para eu assistir. E aí Fernandinho diz para ele o seguinte: olha, então a única coisa que vai parar na sua vida é a obra de Deus, né? O restante você vai continuar fazendo tudo. A única coisa que vai alterar na sua vida é a obra de Deus. Irmãos, quando eu ouço esse exemplo, isso parece ser simples, mas é tão profundo. Porque quantas vezes nós colocamos a obra de Deus no segundo plano? Nós colocamos a obra de Deus numa outra direção. Nós não viemos à igreja porque é cedo demais o culto 10 horas da manhã é muito cedo. EBD 8h45, oh meu Deus do céu. É o único dia que eu tenho para acordar tarde, pastor, e eu vou acordar tarde. E aí você acorda cedo todo dia para o empresário, acorda cedo todo dia para o seu chefe, para o professor. Você acorda cedo todo dia, mas o dia que é para acordar cedo para o Senhor não dá, né, irmão? Aí é complicado, né? Pastor, culto 10 horas da manhã, culto 6 horas da noite, pastor, 18h30. Não dá para a gente ir para a igreja 18h30, mas se tiver uma festa de casamento, se tiver uma festa de criança e for à noite, você vai ou não vai? Fala a verdade. Irmãos, nós temos tantos critérios, nós temos tantos argumentos fortes, quando diz respeito à obra do Senhor. Mas quando diz respeito àquilo que queremos fazer, muitas vezes empurramos essa obra do Senhor para um segundo plano. Nós precisamos reconstruir o templo da nossa própria vida, o nosso templo de adoração. Quando falamos disso, não podemos deixar de pensar que esse povo aqui tinha condições financeiras, porque reconstruíam as suas próprias casas. Mas quando falamos de finanças dentro de uma igreja, como é difícil falar sobre esse assunto. E para mim porque eu sou pastor. E enquanto pastor, nesses dias, eu ouço, converso e vejo o que as pessoas têm falado e feito com dinheiro em nome de Deus. A forma como as pessoas tentam tirar dinheiro de outras pessoas em nome de Deus. Você que tem uma oferta de 100, foi isso que conversamos hoje, 100 mil, agora venha. Você que tem de 50, de 200. As pessoas usam expressões que não estão na Bíblia Sagrada e tentam tirar do bolso do povo, tirar das pessoas, mas enquanto a Bíblia Sagrada diz: tragam os seus dízimos, as suas ofertas à casa do Senhor. Irmãos, pessoas usam expressões como ofertas sacrificiais. Isso tudo, se você for inteligente, você vai olhar que por trás disso existe um objetivo financeiro, de enriquecimento ilícito. Você vai perceber isso com clareza, mas esse movimento pode fazer com que você pense que o que acontece numa igreja séria seja parecido com isso, e não é. E não é.
Pode fazer com que você pense o contrário, diga assim: eu não vou entregar nada, nem um dízimo, nem uma oferta, eu não vou me envolver financeiramente com a obra de Deus. E isso também é errado. Isso também é errado, nem um extremo, nem o outro. Porque a Bíblia nos chama a sermos fiéis na casa de Deus. A igreja precisa ser uma igreja fiel, que sustenta a obra de Deus nesse lugar com seus dízimos e suas ofertas. Hoje conversávamos com a liderança um pouco mais cedo, e é claro que é necessário que todos nós sejamos, principalmente os líderes, principalmente nós que somos líderes, sejamos uma referência nessa área também. Afinal, irmãos, tudo aquilo a que você ama, você se compromete financeiramente. Se você ama seu filho, você se envolve financeiramente com ele. Se você ama a sua casa, você se envolve financeiramente com ela. Se você ama o seu clube de futebol, você se envolve financeiramente com ele, que você compra uma camisa, um boné, um chaveiro. Tudo aquilo que você ama na vida, você se envolve financeiramente com aquilo. Só na obra de Deus que não. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e analisar o nosso interior, porque aquele povo, eles estavam se colocando em primeiro lugar, mas a obra de Deus estava ficando em segundo lugar na vida deles. Quantas vezes, irmãos, nós não pensamos naqueles que estão no campo missionário pregando a palavra de Deus? Na verdade, nós pensamos assim: pastor, existem algumas pessoas que vão orar, e nós somos aqueles que vão orar. Existem umas pessoas que vão contribuir, então alguns vão orar e contribuir. E existem algumas pessoas que vão para o campo. Aí eu pergunto para você, onde é que está escrito isso mesmo? Qual que é a base bíblica para isso? Porque se nós começarmos a criar culturas e dissermos que essas culturas têm o mesmo peso de escrituras sagradas, nós nos assemelharemos aos romanos, que têm a tradição em peso de igualdade com a Bíblia. Irmãos, a palavra do Senhor é para que todos nós oremos pela pregação do Evangelho no mundo inteiro, todo crente. Isso é para todo crente. O apóstolo Paulo, quando pregava, ele dizia: orem para que as portas sejam abertas, orem para que eu possa pregar o Evangelho nesse lugar. A oração é para todo crente. Agora a Bíblia diz, o mesmo apóstolo Paulo, que falou no texto que a irmã Dina leu nessa noite, diz que nós, como igreja, devemos estar envolvidos com o sustento do missionário. Na verdade, nós devemos saber quem é o missionário. Ele deve ter um nome, um rosto. É uma pessoa que nós devemos conhecer. Estamos envolvidos com o sustento do missionário, todos, não apenas alguns. E por último, Jesus falou que os seus discípulos deveriam ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não disse para 6 discípulos irem. Ele não disse para 3 irem enquanto os outros oravam. Mas ele olhou para todos e falou: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Você é discípulo de Jesus? Pode levantar uma de suas mãos, você que já é. Então a missão é sua, a missão é minha. Mas que todo mundo é esse, pastor? Em algumas pessoas o Senhor coloca no coração um destino específico, um país específico, uma nação, um continente específico. Foi assim com Hudson Taylor, Guilherme Carey e tantos outros missionários, Humberto Chagas e tantos outros missionários que saíram pregando o Evangelho. Mas para outras pessoas, enquanto eu vou, enquanto eu caminho, enquanto eu indo, eu prego o Evangelho a toda criatura, eu prego o Evangelho àquele que está ao meu redor. Eu compartilho do Evangelho com o meu vizinho, eu compartilho do Evangelho com o meu amigo que se perde, eu compartilho do Evangelho com aquela pessoa que eu encontro na rua, eu compartilho do Evangelho. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, se eu estou sendo repetitivo, eu peço perdão, mas fui impactado com uma palavra no sábado passado, de um rapaz que falava do pastor, que fumava maconha. Falei isso aqui domingo passado? Eu falei não? O pastor não fumava maconha não, eu falei isso. Agora, corrija aí, Bia, por favor, me ajuda. Antes de se converter, o pastor fumava maconha. Melhorou? Melhorou. Viciado lá em maconha. O camarada fumava muito.
Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. Ele ficou radiante. Jesus muito bom para ele. Ele começou a falar de Jesus para todos os amigos. Aí encontrou com uma amiga que fez faculdade com ele. Foi falar de Jesus para ela. Ela falou assim: rapaz, eu sou crente, precisa falar de Jesus para mim. Aí ele: que bom, você se converteu quando? Ele: não, sempre fui crente. Ela disse: desde berço, desde criança. Quando a gente fez faculdade, você era crente? Ela disse: sim, eu era crente. Ele falou: menina, você sabia que eu fumava maconha, que eu era viciado, você sabia que minha vida estava ruim, eu estava todo destruído, e você nunca falou do amor de Jesus para mim, nem uma vezinha, você nunca falou do amor de Jesus para mim. Ele perguntou: tinha mais crente na nossa turma, que nem você assim? Aí ela respondeu: tinha, o fulano, ciclano, deu a lista toda. Ele pegou o contato de todo mundo, foi na casa de todo mundo, sentou com todo mundo e falou: rapaz, que crente é você? Que tipo de crente é você? Que me viu na situação que eu estava e nunca falou do amor de Jesus para mim, esse amor que transforma. Irmãos, vocês podem pensar juntamente comigo que tipo de crente é esse pessoal? Eles eram da onde, pastor? Lá de Minas Gerais. Esses crentes de Minas Gerais são terríveis. Você pode pensar isso. Mas a realidade é que quando eu olho para o espelho, é que quando eu olho para dentro da minha própria vida, eu preciso me avaliar. Será que eu não estou sendo um crente desse jeito? Será que você não está sendo um crente desse jeito? Que está deixando de comunicar o amor de Cristo para aquele que está ao seu redor, deixando de fazer verdadeiramente a obra de Deus? Irmãos, nós precisamos glorificar o Senhor com as nossas ações. O Senhor nos manda orar, o Senhor nos manda contribuir, mas o Senhor também nos manda ir. A missão é nossa. É por isso que no dia 21 de setembro nós estaremos aqui na igreja, voltando um domingo inteiramente para missões nacionais. Teremos uma feira missionária aqui na nossa igreja no domingo, começando às 16 horas da tarde, depois vai até acabar tudo. Os ministérios já estão se preparando, já estão envolvidos. Por quê? Porque o amor por missões precisa queimar em nossos corações. O amor pela evangelização mundial precisa queimar em nossos corações, mas não adianta a gente tentar fazer um amor queimar no coração para evangelizar o mundo, se o amor no nosso coração não queima por aquela pessoa que está do nosso lado. Na verdade, ele precisa sair para evangelizar o mundo, mas ele precisa queimar pela pessoa que está do nosso lado. A obra de Deus precisa ser feita, irmãos. Não podemos abandonar o templo de Deus. Não podemos deixar ou nos furtar de envolver. E não é nos envolvermos de qualquer forma, não. É nos envolvermos com o nosso melhor. Algumas pessoas, em alguns lugares, antigamente, pastor, quando o pessoal ia fazer ação social na igreja, a gente não tinha essa coisa elaborada do contribuir, o pessoal ir trazer uma cesta pronta. Cada um trazia 1 quilo. E tinha até um domingo que era chamado de dia do quilo. Irmão, você acredita que tinha gente que só levava sal? E não é porque a pessoa gostava de sal, não. É porque sal era baratinho. Eu não sei quanto custa o quilo de sal hoje, mas sal já custou R$1. Custa R$2 hoje. A pessoa só levava sal. Irmãos, às vezes para fazer a obra de Deus, a gente quer fazer com aquilo que não custa muito para a gente, com um tempo que não custa muito. Tem uma coisa velha lá em casa, dá para a igreja, serve para alguma coisa? Não, não serve para... Não dá para botar no quarto do menino? Não. Dá para dar para sua mãe? Não dá para dar para sua mãe. Dá para dar... Não dá, minha mãe não vai querer. Então dá para a igreja, que na igreja quer. Tem um móvel velho lá em casa, dá para a igreja, que a igreja aceita. Tem uma roupa que eu não tenho coragem de dar para o meu primo, para o meu cunhado, não tenho coragem de dar para ninguém. Entrega lá para a gente assistir aquelas pessoas, para ação social. Irmãos, que vergonha. Era isso que esse povo aqui estava vivendo naquela época. Para Deus, o que é de segundo plano, para Deus, aquilo que não tem valor. A Bíblia Sagrada diz, em Mateus capítulo 5, versículo 6, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai
que está nos céus. As nossas obras precisam ser boas. E aqui fica um misto, porque nós não fazemos obras boas para conquistar o favor de Deus. Nós não fazemos obras boas para conquistar o favor de Deus. Deus não faz barganha com você. Não vai fazer. Pastor, estou com dinheiro aqui para pagar a conta, mas estou cheio de dívida. Se eu entregar esse dinheiro aqui no gasofilácio, amanhã minha dívida vai estar paga. Irmão, se tiver paga, foi por causa da misericórdia de Deus, mas Deus não se presta a esse papel. O Deus de Israel não se presta a esse papel. Então não pense em fazer, em momento algum da sua vida, barganha com Deus. Não é assim que funciona. Eu cortava cabelo num local, e o rapaz que não era crente, ele disse para mim que estava com uma crise financeira muito grande. Então ele separou um dinheiro e falou assim: Adriano, eu estou numa crise financeira muito grande. Não era crente. Conversei com um amigo. Ele falou que para resolver a minha crise financeira eu tenho que dar o dízimo na igreja. Você pode levar o dízimo para mim? Eu falei, claro que não. Primeiro, que pastor não mexe com dinheiro. Não tem que mexer com dinheiro. Segundo, que você não entendeu absolutamente nada. O que Deus quer é o seu coração. O que o Senhor quer é o seu coração. É claro que depois que você entrega o seu coração, você se entrega e as suas finanças também fazem parte do processo de gratidão por aquilo que o Senhor fez por você. Mas Deus não faz barganha com ninguém. O Senhor não vai fazer barganha com você, meu irmão. O Senhor não vai fazer. Pastor, mas o fulano falou que ele deu tanto, que ele deu um carro e ganhou 3. Irmão, não caia no conto do vigário. Não caia na história da carochinha. Se seu filho, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, pai e mãe, por favor. Pai e mãe. Se seu filho só se aproximasse de você com segundas intenções, só chegasse perto de você para pedir dinheiro quando estivesse precisando de alguma coisa, como é que ia ficar o teu coração? Agora você acha que você tem que, é assim que você tem que se aproximar de Deus? De forma alguma. Nós nos aproximamos de Deus porque nós amamos ao Senhor. Na verdade, amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós nos aproximamos de Deus porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, porque Ele nos ofereceu salvação e vida eterna de graça, pela graça. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós, e agora por gratidão nós seguimos a Jesus. Por gratidão nós nos envolvemos e nos comprometemos com Cristo. E o que fazemos? Fazemos com todas as nossas forças. O teólogo, Dr. Campbell Morgan, ele disse uma frase, que é uma frase profundamente intrigante. Ele diz o seguinte: apesar de hoje em dia a casa de Deus não ser mais material, porém, sim, é espiritual. O material é um símbolo real do espiritual. Quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, se deixa como um ambiente físico da reunião, com o seu lugar de adoração e seu trabalho, trata-se de um sinal, de uma evidência de declínio na vida da igreja. Dr. Campbell está dizendo que, quando nós não cuidamos da casa do Senhor, quando nós não cuidamos da propriedade, do prédio, é como se nós estivéssemos vivendo também, de certa forma, um declínio espiritual em algumas áreas. Alguns psicólogos dizem que, geralmente, as pessoas que vivem nas casas, em casas bagunçadas, é porque a sua mente está bagunçada. A casa é um reflexo, o ambiente é um reflexo de quem mora dentro do ambiente. Quando eu e você cuidamos da casa de Deus, cuidamos das obras de Deus, quando eu e você cuidamos desse local, desse patrimônio, quando eu e você zelamos por esse lugar, eu e você estamos dizendo que nós queremos ter uma vida espiritual condizente, concernente com esse ambiente, uma vida espiritual pintada, uma vida espiritual iluminada, uma vida espiritual refrigerada, uma vida espiritual agradável.
Nós queremos ter uma vida espiritual que glorifique a Deus, por isso a forma como nós cuidamos da sede, do templo, do prédio, é também a forma que simboliza ou que sinaliza como nós estamos como igreja. Irmãos, como é que está a tua vida? Como é que está a sua igreja? Como é que está o templo da sua igreja? Como está a sua casa? Tem parede mofada dentro do seu coração? Tem parede suja dentro da sua mente? Parede suja, com as sujeiras desse mundo. Existem paredes sujas, existem ambientes bagunçados dentro de você. Você foi feito para ser templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor quer organização na casa dele. Você é casa de Deus. E o Senhor quer a casa dele organizada, porque a casa é dele. A casa é dele. Ela não é sua, é dele. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aí Deus começou a separar. O mar vai ficar no mar, a terra vai ficar na terra, o sol vai ficar de dia, a lua de noite. Ele começou a organizar tudo. O Senhor quer organizar tudo na sua vida, meu irmão. O Senhor quer organizar tudo na sua vida, minha irmã. O Senhor quer organizar a sua vida para a glória do nome dEle. O Senhor quer organizar o seu relacionamento com seus filhos. O Senhor quer organizar o seu casamento. O Senhor quer organizar o seu trabalho. O Senhor quer organizar a sua mente e as suas emoções. Mas para isso é necessário que você entenda que você não é casa de qualquer um. Você é casa de Deus. E como casa de Deus, é necessário lançar as mãos nas obras, ou na obra, e começar a construir, e começar a acertar. A madeira, Ageu disse que o povo já tinha. Talvez eles tenham gasto construindo, nos seus próprios interesses. Então ele falou, subam ao monte e peguem madeira. Madeira já tinha. A condição humana de fazer, o povo já tinha, porque a ordem foi, vão e façam. Tudo aquilo que você precisa ter para ter a sua vida e a sua casa organizada, o Senhor já te deu, você já tem. Jesus está aqui nessa noite, Ele está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus, Ele habita na vida do crente, e se você ainda não o é, Ele gostaria de habitar na sua vida e no seu coração nessa noite, porque quando Ele entra, Ele começa a organizar tudo, Ele começa a trazer ordem para o caos. Deixa o Senhor trazer ordem para o caos da sua vida. Deixa o Senhor trazer ordem para o caos da sua mente, do seu coração. Deixa o Senhor trazer ordem para a sua família nesse momento. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor mostrar qual área da sua vida em que o seu espírito não tem fluído, ou que você tem esbarrado em alguma dificuldade. Deixa o Senhor te mostrar onde é que não está organizado, aonde está desorganizado. Deixa a voz do Senhor, que organizou esse planeta, começar a organizar a sua mente, as suas emoções, o seu coração. Deixa a voz do Senhor inundar a sua vida e trazer ordem para o caos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos Te agradecer, Pai, porque assim como Ageu, ele pôde ser um instrumento nas Suas mãos, para proclamar uma mudança de vida sobre aquele povo, para não deixar que aquele povo permanecesse numa zona de conforto, que redundaria em morte sobre a vida deles. Assim, ó Deus, como a Tua palavra foi para aquele tempo, a Tua palavra é para esse tempo.
A Tua palavra é para os nossos dias. A Tua palavra é para hoje. Senhor, nós queremos ter um cuidado todo especial com esse prédio, com essa casa, porque é o lugar que o Senhor nos deu para nos reunirmos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, para glorificarmos o Teu nome, pregarmos o Evangelho, aprendermos de Ti. Mas nós não queremos deixar, Senhor, que a nossa casa espiritual, que a nossa vida, que o nosso templo, que o nosso corpo, que é templo do Teu Espírito Santo, viva em desordem emocional, em desordem mental, em desordem por causa do pecado, em desordem por causa do trabalho, das ocupações. Ó Deus, nós não queremos permitir que isso aconteça conosco. Por isso, ó Deus, humildemente pedimos ao Teu Espírito Santo, que é quem nos conduz a toda a verdade, que nos venha conduzir a esse momento de nos alinharmos contigo, de entregarmos a direção das nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer em nós aquilo que o Senhor quer, porque afinal, a nossa vida, a nossa casa é Tua. Nós pertencemos a Ti, fomos criados por Ti, separados por Ti, para viver para a glória do Teu nome. Senhor, fica conosco. Nos conduz debaixo da Tua proteção, para os nossos lares, para os nossos afazeres. Que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua presença, o Teu toque, ter clareza da Tua direção, para tudo aquilo que temos para fazer, decidir. Abre as portas diante de nós, vai à frente da Tua igreja, Senhor. Vai à frente do Teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre sua vida, estejam sobre o Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua igreja. Amém.